Vamos continuar tateando nessa oração que alguns têm chamado de Santo dos Santos, na palavra de Deus, na Bíblia, João 17. Uma coisa que essa oração de Jesus me ensina, e eu compartilho com vocês, é que Deus tem um cronograma muito bem planejado. Deus tem um programa muito bem planejado. O versículo 1 fala: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Se você ler o livro de João, o Evangelho de João, desde o capítulo 2, Jesus vem dizendo: não é chegada a minha hora ainda. Não é chegada a minha hora ainda. Ele fala isso várias vezes: a minha hora não é chegada ainda. Mas nessa bendita sexta-feira, de repente Jesus fala: Pai, a hora chegou. A hora chegou, é agora, é agora. Jesus, ele sabia que todo evento ou circunstância está debaixo do controle da programação soberana de Deus. Nada acontece antes nem depois. Jesus sabia que nada acontece por acaso, nada acontece assim por acontecer. Deus, ele tinha a data certa para que Jesus viesse a esse mundo, na plenitude dos tempos, disse o apóstolo Paulo. Deus tinha a data certa para Jesus iniciar o seu ministério. Jesus não iniciou o seu ministério com 18 anos, com 20 anos, com 25, com 29, com 38. Não, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Ele teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério. Ministério curto, mas eficaz. Jesus sabia que Deus tinha a data certa para ele ser humilhado e morrer pelos nossos pecados, e para ele ser exaltado através da sua ressurreição e ascensão. Jesus sabia que Deus é o autor da história da nossa redenção, e que tudo acontece conforme a sua cronologia divina. Deus tem um programa, e nesse programa inclui a sua vida, inclui a minha vida. Quanta coisa que eu queria que acontecesse não aconteceu na hora que eu queria, mas veio a acontecer na hora de Deus. Isaías 46 fala assim, lá em Isaías 46:10, o mesmo Deus, o próprio Deus fala assim: desde o início eu faço conhecido o fim. Por quê? Porque Ele é o autor da história. Desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito, o meu projeto, o meu plano ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. E farei tudo o que me agrada. Isso quer dizer o seguinte: se eu, membro da Igreja Batista Central de Campinas, você, membro da Igreja Batista, se você é cristão, que está nos ouvindo, se você já tem entregado o seu caminho ao Senhor, se você diariamente entrega o teu caminho ao Senhor, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, porque tudo na sua vida, então, está debaixo do controle de Deus. Você está no centro da vontade de Deus, mesmo que as coisas não estão como você gostaria que estivesse, mas se você tem entregado a sua vida a Cristo, feito a tua parte, fica tranquilo. Na cronologia divina, você está no caminho certo, você está protegido, você está direcionado. Se você hoje está no meio de uma situação difícil, e eu acredito que na nossa igreja, uma igreja grande, tem alguns irmãos, algumas irmãs que estão me ouvindo, que estão passando por uma situação muito difícil, mas você tem entregado o seu caminho ao Senhor. Todo dia, de manhã à tarde, à noite, você se consagra, você busca a direção, a ajuda de Deus. Você não está vivendo aleatoriamente ou de qualquer jeito, autonomamente. Você está dependendo do Senhor. Então, olha, fica tranquilo, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Você pode orar como Davi ora no Salmo 31. Já viu a oração de Davi no Salmo 31? Aparentemente, Davi estava passando por uma fase tão ruim quanto essa que você está passando. Olha o que ele fala lá, ele fala: misericórdia, Senhor. Ele começa a oração dele falando: misericórdia, Senhor. Minha vida está sendo consumida devido à minha aflição, e os meus ossos estão se enfraquecendo, estou perdendo até a saúde. Mas daí ele fala: mas eu, Senhor, eu confio em Ti, e eu digo uma coisa, Deus: Tu és o meu Deus, apesar das circunstâncias adversas, Tu és o meu Deus. E olha o que ele fala agora, ele fala: o meu futuro
está nas tuas mãos. O meu futuro está nas tuas mãos. Porque Deus, Ele é soberano e na sua soberania Ele controla as indas e vindas. Ele sabe os tempos apropriados para eu me casar, para eu ter filhos, para eu ter netos, para eu pastorear essa igreja, para, enfim, Ele tem na sua trajetória, Ele tem o tempo quando eu vou adoecer, se eu for adoecer, quando eu morrer de um acidente, se eu morrer de acidente. Deus tem tudo já planejado. Amado, por causa do amor, da sabedoria e do planejamento soberano do nosso Deus, na prosperidade ou na adversidade, você pode cantar confiadamente uma música que a gente canta aqui, que diz assim: Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui em Campinas, sendo meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Amém, aleluia, glória a Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Chegou a hora. Hora do quê? Chegou a hora do quê? Chegou a hora crucial. É isso que Jesus está falando. Chegou a hora crucial. A hora planejada e tão esperada. A hora planejada por Deus desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. A hora de Jesus, chegou a hora do quê? A hora de Jesus esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. A hora do quê? A hora de Deus, por meio da morte de Cristo, ser glorificado na salvação, na justificação, na reconciliação e adoção de milhões e milhões de pecadores como eu e você. A hora do quê? A hora de Jesus satisfazer a justiça de Deus contra todos os nossos pecados, pequenos ou grandes. É a hora de Jesus sofrer a justiça santa, a ira santa de Deus na cruz em nosso lugar. Chegou a hora do quê? A hora de Deus revelar para o mundo inteiro a sua graça salvadora, por meio do sacrifício perfeito do seu Cordeiro da Paz. A hora do quê? A hora de Jesus cumprir as profecias mais importantes acerca do seu ministério, sua morte vicária, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua exaltação. A hora do quê? A hora de Jesus encerrar o seu ministério aqui na terra, para iniciar o seu ministério sacerdotal lá no céu. A hora do quê? A hora de dar início. A hora de dar início aos últimos dias. O fim dos tempos. A hora de dar início ao processo final do projeto da redenção, que culminará na consumação da história e inauguração do novo céu e da nova terra. Irmãos, chegou a hora. E essa hora da qual Jesus está falando aqui com o Pai, é aquela hora que a igreja celebra todos os primeiros domingos, quando se reúne. Nós vemos que muitos irmãos que não podem vir nos outros domingos, nesse domingo eles fazem um esforço para estar conosco, e a gente celebra a ceia do Senhor. E muitas vezes nós celebramos a ceia do Senhor, cantando o hino, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, porque veio um eclipse, o sol se apagou, escuridão. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. E o dia fugiu por quê? Foi como que um emblema de vergonha e dor. E aí o adorador continua cantando: mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa da justiça, trocar. Eu gosto da última estrofe que fala assim: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte
da glória, eu terei. E essa linha, a volta de Cristo, para nos buscar e nos dar o privilégio de usufruir parte da glória celestial ao lado de Deus. Isso é extraído de João 17, o texto que nós estamos lendo.